Mateus capítulo 7 está escrito no versículo 13 e 14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E por quê? Estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Evangelho de Cristo, o Senhor Jesus Cristo estava dando esta severa advertência ao povo da sua geração, pessoas que eram muito religiosas. E ele disse para aquela geração, e também, com certeza, essa escritura é para todos nós hoje, principalmente a era em que nós estamos vivendo, e muitos são extremamente religiosos. Ele disse: estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos haverão que a encontrarão. Isto foi porque eles não eram religiosos. Eles eram muito religiosos. Aquele povo era religioso ao extremo, porque eles tinham confiado na igreja e em certos credos e denominações, e tinham crido até, até um ponto em Deus. Eles criam até certo ponto em Deus. Eles pensaram que estava tudo bem, desde que eles pertenciam à igreja, desde que eles frequentavam e participavam dos seus rituais. Porém, ele lhes estava dizendo que haveriam poucos que entrariam. Jesus estava dizendo para aquela geração, poucos que estariam verdadeiramente no caminho estreito. O caminho é Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a palavra e a vida eterna. E eu estou me perguntando esta manhã se eu não poderia comparar aquela geração com esta geração. Isto foi no término da dispensação judaica. E ele estava se referindo de novo às gerações diferentes e diferentes fins de diferentes dispensações, e estava lhe dizendo que a mesma coisa que havia sido feita em dispensações anteriores estava sendo feita perante eles. E eles falharam em o reconhecer. E vejamos algumas das coisas das quais ele estava falando. Eles, por exemplo, não podiam crer que Deus estava naquele homem. Aquele foi o maior obstáculo que eles tiveram para transpor. Era de como ele, sendo um homem, e todavia fazia a si mesmo Deus. Mas a palavra de Deus disse que o Messias seria Deus, ele é Deus, a palavra de Deus, porque Isaías profetizou que o seu nome seria chamado Emanuel. E no Evangelho de Mateus, onde Mateus escreveu, ele disse que Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, eles
não podiam crer naquilo. Mas por quê? Porque eles não criam na palavra. Eles não podiam ver como Deus podia habitar em carne humana. E em todas as eras, em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala através do homem. Deus sempre usou o homem. O profeta de Deus nos mostra que o homem é o agente de Deus. Então, em todas as eras e em todos os tempos, Deus sempre habitou no homem. O homem é o agente de Deus. Em cada geração, Deus fala ao povo, ao seu povo, através de lábios humanos. Ele sempre escolhe alguém ou algo que ele possa usar. Então, são propósito de Deus. Deus estabeleceu, como diz o profeta, Deus poderia ter usado o sol, a lua, o vento, ou até mesmo as estrelas para pregar o evangelho, mas Deus não faz isso. Ele estabeleceu um propósito, e esse propósito é de usar homens que ele mesmo separou e ordenou para cada propósito aqui nesta terra. E ele se referiu a eles como sendo um tal tropeço sobre Abraão. Ele disse-lhe, se vós chamais a vós mesmos os filhos de Abraão, Abraão, vosso pai, viu o meu dia e se regozijou ao vê-lo. Abraão, o profeta. E sem dúvida que Jesus estava se referindo a eles, que ele lhes tinha provado que ele era o Messias, porque o sinal do Messias estava seguindo. E era isso havia sido dessa maneira através de cada geração. Aquilo, o sinal do Messias, estava cumprindo-se diante dos seus olhos e eles não estavam vendo as profecias das Sagradas Escrituras se cumprindo diante dos seus olhos. Todavia, ele estava fazendo a si mesmo Deus, o Messias ele próprio. Isso fez eles tropeçarem. Eles não podiam entender isso, porque estavam cegos espiritualmente. Então, agora, Abraão era a quem eles consideravam pai deles. Se encontrou com Deus. Ele estava também em carne, porque ele comeu a carne de uma vitela, comeu pão de milho e bebeu leite e manteiga na presença de Abraão, e todavia ele era Deus. Abraão o reconheceu como Deus. Ele chamou de Elohim, o qual é o Jeová Todo-Poderoso. Um homem vestindo roupas com pó no seu corpo e se assentou sobre uma árvore por causa da sombra e comeu carne e bebeu leite. Então, aqueles judeus indiferentes, de coração cruel, egoístas e justos, não podiam crer que ele fosse o filho de Deus e consideravam Abraão pai deles. E ele estava lhe informando que ele estava fazendo as mesmas coisas em sua carne que Deus fez em uma outra carne quando ele se encontrou com o pai deles, Abraão. E Abraão creu nisso, e eles não podiam crer naquilo. Então, você observa que eles estavam cegos espiritualmente. Você está vendo? Então,
Quando Abraão estava sentado sobre a tenda, porque ele havia feito uma escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. Então, cada um de nós é colocado esta árvore do bem e do mal. E você tem que fazer a sua escolha. E quando Ló, seu sobrinho, e os pastores começaram a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhe disse: somente que não haja discussão entre nós, você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. E isto está perante você esta manhã, está perante mim. Tudo isto acontece conosco e nós temos que tomar uma decisão. Se vamos ficar com a palavra de Deus, se vamos nos firmar na palavra da verdade, nós temos que estar pronto, preparado para ficar sozinho. Porque quando você se firma na verdade de Deus, todos vão te desprezá-lo, todos vão te abandoná-lo. Estas são a palavra de Deus. Isto aconteceu com os apóstolos e aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo e acontece com cada cristão que se firma na verdade. Não é aqueles que são religiosamente apenas, mas aqueles que de fato estão firmados no que é verdadeiro, a palavra de Deus. Ló não pensou que ele iria se apostatar. Ele não pensou. Às vezes, líderes, eles acham que a apostasia é somente heresia. Não. Abraão nunca entrou em heresia e se apostatou. Quando ele saiu da onde não deveria ter saído. E chegou lá e mentiu. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, nós estamos em apostasia. Qualquer desobediência à palavra de Deus é uma apostasia. Então, é isto que nós temos que entender. Porém, ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa igreja, a este certo grupo. Você está vendo? Ninguém dirá nada contra isso, porque ela é a maior igreja na cidade. E o caminho fácil, muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. Então, mas o caminho certo, o verdadeiro caminho é a palavra de Deus. Você jamais estará no verdadeiro caminho, no caminho certo, sem primeiro passar pelo processo do novo nascimento. Por isso que muitos hoje estão fora do caminho. Estão, muitas das vezes, pagam seus dízimos, toma a ceia, lava os pés e mesmo assim estão fora do caminho. Por quê? Porque nunca tiveram a experiência do novo nascimento. Porque
o novo nascimento, que é gerado pelo próprio Espírito Santo, mediante o nosso arrependimento, nossa obediência à palavra de Deus, é o que nos coloca no centro do caminho. Então, quando nós nascemos de novo, somos gerados pela palavra da verdade, então nós estamos no caminho. E Siló, quando ele havia visto tudo fácil, ele viu aonde havia muito dinheiro e muita popularidade, porque ele seria um estranho e um homem esperto, educado, um monte de psicologia, e ele poderia fazer certas coisas e, todavia, manter sua religião, ele pensou. Eu tenho fé em Deus, assim que eu somente irei até Sodoma e eu ganharei algum dinheiro extra, e eu me tornarei um grande homem, possivelmente um maravilhoso pregador. Está vendo? Você tem uma escolha a fazer. E o leigo tem uma escolha a fazer. Cada um de nós tem uma escolha a fazer. Eu irei até a certa igreja ali, ó. Todos na cidade pensam que esta é a maior. O prefeito da cidade pertence a esta igreja. Ele poderia pertencer a uma igreja que era realmente boa, porém, você ainda tem que julgar aquela igreja e o seu povo pelas escrituras. Às vezes eles vão porque este é um caminho popular e as pessoas se vestem melhor, que vão a certos lugares, e aí é onde nós cometemos o engano fatal. Então, e Abraão, a única coisa que ele podia fazer era tomar a segunda escolha, e algumas vezes a segunda escolha é melhor do que a primeira. Se isto é tomado daquela maneira, note, não demorou muito quando Ló viu a grande cidade, e apesar de que ele não viu a sua esposa se tornando uma estátua de sal, ele não viu o fogo consumindo a cidade, porém Abraão tomou o caminho com os poucos desprezados do Senhor, ele permaneceu no deserto. E que Deus possa nos abençoar com esta pequena mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.